Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Muito bom estar com vocês novamente, turma da Inspeção Escolar da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, de Montes Claros não, aqui em Montes Claros é só a nossa SRE. Tudo em paz, galera? Bom demais? Como é que foi o final de semana? Espero que tenha sido tudo tranquilo. Aqui conosco está tudo bem, graças a nosso bom Deus. Estamos aí trabalhando demais, correndo atrás, mas tá bom, não posso reclamar de nada não. Hoje o pessoal não mandou perguntas, tá? E aí a gente começa já com a aula, beleza? A gente vai começar com a aula. Hoje nós vamos fazer a leitura de uma legislação muito bacana, que é a legislação que institui as carreiras, tá? Dos profissionais da educação básica no Estado. Já vou começando a aula aqui, beleza? Essa aí é a lei número 15.293, lá de 2004. Tá? De antes, né, já tem aí 19 anos essa legislação, 18, 19 anos, que ela foi sancionada pelo governador. Se não me engano, o governador à época era Aécio Neves, tá? Lá de 2004, beleza? Esta lei, a 15.293, ela institui as carreiras, tá bom? Depois nós vamos dar uma olhada aqui, o que é instituição de carreira, o que é plano de carreira. Aqui não. Aqui nós estamos falando das carreiras, não do plano de carreira. No plano de carreira é a 21.710, que a gente vai olhar posteriormente, tá bom? Aqui é só das carreiras, instituição das carreiras, que são 8 as carreiras da educação do Estado de Minas Gerais, ok? Isso, as carreiras dos profissionais da educação, ok? Já vamos lá para o artigo 3º, tá? A educação básica pública no Estado será exercida em consonância com os planos, programas e projetos desenvolvidos pelos órgãos e pelas entidades a que se refere o artigo 5º desta lei, e abrange as atividades de docência, apoio pedagógico, assistência ao educando, apoio administrativo, apoio técnico-pedagógico, apoio técnico-administrativo, direção, assessoramento, acompanhamento e normatização do sistema educacional. Já vou chamar para vocês aqui justamente para o que eu acabei de falar, assim, falei com vocês agorinha. Isso aqui são carreiras da educação no Estado de Minas Gerais, ok? Plano de carreira, como eu falei com vocês, é outra coisa, são outros 500. Já é uma lei de 2015, 2017, tá? A 21.710. Essa que nós estamos falando aqui das carreiras. Está tendo, inclusive, uma confusão muito grande, porque o Fundeb é para os profissionais da educação. Tá? É um rateio que faz lá e tal, dos profissionais da educação. O que aconteceu? O governador entendeu que não, tá bom? Que era só para o pessoal que trabalhava em escola. Só o pessoal que trabalhava em escola. Por exemplo, o pessoal das superintendências não recebeu. O inspetor não recebeu. Por quê? Na cabeça do governador lá, o inspetor, o pessoal que trabalha na superintendência, não merece receber. Mas merece sim, digamos assim, não tem que receber porque ele não é profissional da educação. Vamos ver aqui. Veja bem, é profissional da educação, não é profissional de escola, não. Tá bom? Profissional da educação. Então, nós vamos ver aqui que são 8 as carreiras, e como nós vimos aqui, é de todo mundo, é do pedagógico, é do administrativo, do assessoramento, da manutenção, tá? De tudo. É profissional. Tá lotado. Na Secretaria de Estado de Educação, é profissional da educação, tá? E nós vamos ver as carreiras aqui. Dentro das carreiras, tá? E também existe nesse meio aí, inclusive diretores de escola, tá? Os cargos comissionados, que também estão dentro da educação, mas não são carreiras. Nós vamos distinguir aqui, destrinchar aqui, falar com vocês o que é carreira e o que é cargo comissionado. Daqui a pouquinho, beleza? Vamos embora. A estruturação das carreiras dos profissionais de educação básica tem como fundamentos. Olha aí o que está escrito. No papel é muito bonito. Vamos embora? A valorização do profissional da educação, observados a unicidade do regime jurídico, tá? A manutenção de sistema permanente de formação continuada, acessível a todo servidor, com vistas ao aperfeiçoamento profissional e à ascensão na carreira.
Como eu falei com vocês, a legislação, ela abrange muita coisa, é muito bonita, não necessariamente isso tudo acontece, tá bom? Na realidade lá. O estabelecimento de normas e critérios que privilegiem, para fins de promoção e progressão na carreira, o desenvolvimento profissional e a formação continuada do servidor, preponderantemente sobre o seu tempo de serviço. Ok, isso aí ainda acontece, a duras penas. A remuneração compatível com a complexidade das tarefas atribuídas ao servidor e o nível de responsabilidade dele exigido para desempenhar com eficiência as atribuições do cargo que ocupa. Tá, isso aí é diferenciando um do outro. Deixa eu só beber uma água aqui, pessoas. Chegamos aí no artigo 5º, que o artigo 3º, olha lá o 3º falando que a gente ia ter as entidades no que refere, os órgãos e pelas entidades a que refere o artigo 5º. Olha o artigo 5º aí. Os cargos da carreira do que trata esta lei são lotados nos quadros de pessoal dos seguintes órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. Eu acabei de falar com vocês. 1. Na Secretaria de Estado de Educação. Falei com vocês, o pessoal está lotado dentro da secretaria, tá? Cargos das carreiras de professor, especialista, analista da educação básica, assistente técnico da educação básica, o ATB, o técnico da educação básica, que é o TDE, o pessoal que trabalha nas superintendências e lá na cidade administrativa, na secretaria, tá bom? Opa, passei aqui. Sim, esses aí são os cargos de carreira que estão lotados dentro da Secretaria de Estado de Educação. Vamos embora. O desenvolvimento do servidor em carreira de profissional da educação básica dá-se-á mediante progressão ou promoção. Eu já falei com vocês, vamos lá, vamos terminar aqui, o parágrafo primeiro lá. A progressão será concedida automaticamente ao servidor, cumpridos os requisitos legais, e a promoção deverá ser requerida pelo servidor, na forma do regulamento. Tá bom? Olha lá o parágrafo 2º. A promoção será concedida automaticamente ou a requerimento. Promoção será concedida automaticamente ou a requerimento do servidor, na forma de regulamento, cumpridos, tá? Os requisitos legais. Isso aqui eu já vou chamar a cena para mim. Gente, o povo faz muita confusão com o que é promoção e com o que é progressão. Tá bom? Promoção. Já falei para vocês aqui até. Promoção é de cima para baixo. Eu tenho dificuldade com topologia, tá? Eu tenho dificuldade de falar o que é em cima e embaixo. Vertical e horizontal para mim é um terror, tá? Mas eu treino muito para não falar errado aqui para vocês. A promoção, ela é vertical, tá? Promoção é vertical. Promoção é por nível. Tá? E progressão é sempre na horizontal. Já devo ter falado com vocês aqui em outras aulas. A progressão é sempre na horizontal. Tá bom? É assim. A promoção é assim. Promoção é por nível e progressão é por graus. Tá? A promoção por níveis e a progressão por graus na carreira. Tá? Todo mundo que entra no serviço público, por exemplo, o designado. Tá? O designado, se ele ficar a vida inteira, 30 anos sendo designado, ele vai ficar sempre no grau 1, tá? E no grau A e no nível 1. Grau é letra, tá? A progressão mede-se por letra, que é na horizontal que eu falei com vocês, e a promoção mede-se por nível. Então, todo mundo que entra no primeiro ano, você vai lá, passa no concurso, assume, né, toma posse, exercício, você entra lá, o inspetor ANE1A, no nível 1, no grau A. Beleza? Só depois que você passa pelo estágio probatório, que você começa a poder, né, ter a progressão e a promoção. O que é, Léo? Vamos lá, você falou, mas não falou. O que é promoção e o que é progressão? Promoção, gente, é por escolaridade, tá? Promoção é por escolaridade. Você primeiro é graduado, depois você é pós-graduado, depois essa pós-graduação também te dá o direito a uma certificação com o tempo. Depois você faz o mestrado, depois você faz o doutorado, tá bom? Nível 1, 2, 3, 4, 5. O último nível lá na carreira do inspetor, tá bom?
graduação, especialização, certificação, mestrado e doutorado. São 5 os níveis da carreira do inspetor. E a progressão para todas as carreiras dentro da educação, o último nível é o último grau é o grau P, tá bom? Porque os graus você adquire com tempo de carreira, é uma progressão tal qual está lá na 4692, é igual a progressão do menino lá, é com tempo, tá? A cada 2 anos você muda de grau. Como lá na letra P, a gente calcula, a letra P é a 15ª letra do alfabeto, tá? 15. A letra P multiplica por 2, que é a cada 2 anos, então nós chegamos aos 30 anos, tá bom? Das progressões. E sempre de grau, de 2 em 2 anos, você passa do grau A para o grau B, para o C, até chegar lá na letra P, no grau P. E lá nesse grau P você está no final da carreira de tempo, digamos assim, você não consegue ultrapassá-lo, tá bom? E nas promoções aí você tem que estudar, você tem que fazer a pós-graduação, tem que fazer o mestrado, tem que fazer o doutorado, se você quiser chegar no último nível da carreira, tá bom? Tem a tabela toda direitinho, vocês podem estudar isso aí, é bem tranquilo, é uma matemática simples. Na progressão, por exemplo, você tem um aumento de salário, digamos assim, de 2,5% a cada letra, de 2,5% a cada letra, tá? Por exemplo, eu, Leandro, estou aí com meus 17 anos de carreira. Eu acho que eu estou na letra F. Não, H. A N é 2... Não, estou no... A N é 3H. Tá? Então, isso é minha promoção, que eu tive, fiz pós-graduação e tal, e parei também, não vou para o mestrado. Agora, minha progressão é automática. Se eu ficar lá até meus 30 anos, eu vou chegar na letra P. Aí vai aumentando 2,5%, 2,5%, 2,5%, 2,5%. Já as promoções, o salário é diferente. Aí já o aumento é bem maior, beleza? Mas aí demora também para... É complicado esse negócio, não é fácil assim não. Beleza, pessoas? Progressão é a passagem do servidor do grau, que eu falei com vocês, progressão é grau, é na horizontal, em que se encontra para o grau subsequente no mesmo nível da carreira. Manteve o mesmo nível 1, digamos assim. A que pertence. Fará jus à progressão um servidor que preencheu os seguintes requisitos. Olha lá. Encontrar-se em efetivo exercício, ter cumprido o interstício de 2 anos, que eu falei com você, de 2 em 2 anos você passa para o outro grau, tá? Ter recebido 2 avaliações de desempenho individual satisfatórias desde a sua progressão anterior, nos termos das normas legais pertinentes. Nós vamos falar de avaliação de desempenho aqui também nesse curso, tá? Nos casos de afastamento superior a 90 dias, por motivo de licença de tratamento de saúde, a contagem do interstício para fins de progressão será suspensa, reiniciando-se quando do retorno do servidor para completar o tempo que trata do artigo. Tranquilo isso aí, tá bom? O período de afastamento por doença profissional será computado para efeitos de progressão e promoção. Então não afeta nada quem tirar licença, tá? Por negócio de doença. Os outros afastamentos, tá? Que não são por LTS, digamos assim, você tirar uma LIP, você tirar uma licença para fazer um mestrado, um doutorado, isso aí não conta para a sua progressão. Mas se você for por motivo de doença, você tem todos os direitos e prerrogativas como se em exercício você estivesse, ok? A promoção é a passagem do servidor de um nível para o imediatamente superior, na mesma carreira que pertence. Fará jus à promoção o servidor que preencheu os seguintes requisitos. Mesma coisa, encontrar-se em efetivo exercício, ter cumprido o interstício de 5 anos, aí não é 2, aí são 5 anos, tá? De efetivo exercício no mesmo nível. Ter recebido 5 avaliações de desempenho satisfatórias, individuais, né? A avaliação de desempenho individual satisfatória, desde a sua promoção anterior, nos termos das normas legais. Comprovar a titulação mínima exigida, que é o quê? Você sair da graduação, fazer uma especialização, uma pós-graduação e mestrado e doutorado, beleza? O período de efetivo exercício no cargo de provimento em comissão, de diretor de escola, será aproveitado para fins de contagem de tempo para progressão
promoção e aposentadoria em mais de um cargo, nas hipóteses legalmente permitidas de acumulação de cargos de provimento efetivo, observando o disposto na Lei Complementar 64. Aqui eu vou chamar uma atençãozinha suas aqui. Essa lei ela é de 2004, tá? Essa lei ela é de 2004 e já teve mudança nesse negócio aí do diretor, por exemplo. Espera só um momento. O que mudou? Hoje, antigamente, gente, dê uma olhada aí na sua superintendência, eu estou te falando de uma legislação que ela ocorre a nível estadual. Subentende-se que ela, a nível estadual, todas as 47 superintendências deveriam estar fazendo do jeito que está determinando a legislação. Eu fiz um curso de certificação para os diretores o ano passado, para a prova que teve o ano passado, está tendo outra agora, e sempre tem esse debate. Ah, mas aqui na minha superintendência não acontece assim não, Leandro? Tá. Se não acontece, já são outros 500. Mas a legislação que está vigente fala que uma pessoa que concorre, tá, coloca seu nome à apreciação e é escolhida pela comunidade escolar para ser diretor ou diretora de escola, se ela tem 2 cargos, antigamente ela vinculava os 2 cargos lá no cargo comissionado de diretor ou diretora, tá? De alguns anos, de uns 3 anos para cá, 4 anos para cá, isso não acontece mais. Você vincula só um cargo e tem lá as benesses, digamos assim, as prerrogativas lá desse um cargo, o outro você fica afastado dele pagando a DAI, o documento de arrecadação estadual. E isso aí, muita gente vai lá e faz aquela briga, aquela confusão para ser diretor e politicagem no meio e tal. Beleza, ganhou, foi escolhido pela comunidade. Na hora que ele vai lá para fazer a opção de vencimento dele lá na superintendência, que ele vê, ele cai para trás. Ele cai para trás. Por quê? Ele pensou que ia juntar os 2 cargos. Não junta, só coloca um, tá? Vinculado ao cargo comissionado, tá bom? Só coloca uma carreira dele vinculada ao cargo diretor, do outro ele tem que pagar, porque na legislação diz que o empregador paga 22%, tá, da Previdência, e o empregado, no caso o servidor público, paga 11%. E quando acontece essa coisa de ele vincular só um, o outro ele tem que pagar uns 33% sozinho. Aí vira um terror. Acaba que nem compensar financeiramente o cargo, por exemplo, de diretor, nessa situação, tá? De vincular só um e deixar o outro pagando a DAI, financeiramente não compensa. Aí o pessoal cai do cavalo. Aí pega e pede a exoneração do cargo, tá? de diretor e volta para seus 2 cargos na sala de aula, por exemplo, tá? Ou de supervisão, tal, um de supervisão de professor, tá? Porque isso aqui, como eu te falei, todos os cargos e tal, mas fica valendo só de um, hoje. Essa lei é de 2004. Hoje já não é mais. Promoção, progressão vai ficar só de um cargo. O outro vai ficar afastado. Tipo uma LIP. Uma licença para tratar de interesses particulares. Você fica tipo nessa situação aí e, legalmente falando, ele não tem direito à promoção e progressão ao tempo. Enfim, ele não tem para esses fins que nós estamos tratando a lei aqui. Então, se você é inspetor, se você é diretor, se você é professor, atine-se para isso aí. Ah, Leandro, mas minha superintendência... Cara, aí eu não sei, tá? Aí eu não sei. Como eu falei com vocês, depois da questão pedagógica do ensino-aprendizado dos estudantes, o que eu mais preocupo na escola é com a vida funcional dos servidores. E nas minhas escolas, né, no meu setor, da Superintendência Regional de Ensino, eu procuro estar sempre alertando diretor, professor, passando essas demandas para eles não sofrerem frustrações, tá bom? Institucionais e principalmente na sua vida funcional. Então, vocês dêem uma olhada aí, converse, vê com o diretor, vê com o inspetor, vê na superintendência. Meus diretores, por exemplo, quando tem 2 cargos, eu sempre peço para ir lá no setor de pessoal, dar uma analisada lá, para ver se eles não estão arrumando problema para a vida funcional deles. Beleza? É isso. Bora! Olha lá no finalzinho, lá, a lei complementar, né, 64, de 25 de março de 2002. Essa aí deu um cavalo de pau na vida funcional dos servidores, né, da educação no estado de Minas Gerais. Foi um cavalo de pau mesmo, viu? Mudou coisa demais. Gente que aposentava com
45 anos, passou a aposentar com 50, 55, foi uma revolução. Por exemplo, férias prêmio passou a não ser paga mais em espécie, foi um bafafá desgramado. Bora. Após a conclusão do estágio probatório, o servidor considerado apto será posicionado no segundo grau do nível de ingresso na carreira, aquilo que eu falei com vocês. O estágio probatório, 3 anos, tudo que ele terminou o estágio probatório, ele sai do grau A e já entra para o grau B. Tá bom? Mas aí são 3 anos o estágio probatório, ok? Nós já estudamos sobre isso também. Perderá o direito à progressão e à promoção o servidor que, no período aquisitivo, sofrer punição disciplinar em que seja suspenso, exonerado ou destituído do cargo de provimento em comissão ou função gratificada que estiver exercendo. O que é essa linha B aí fala? Está falando aí do diretor, tá? Nós vamos ver esse negócio de cargo comissionado e função gratificada. No caso aí do provimento em comissão, é o diretor ou secretário lá na escola, e da função gratificada, que é o vice-diretor. Isso aí eu estou falando para a escola, na superintendência não. Na superintendência o inspetor também pode estar em cargo comissionado, tá bom? E também se ele arrumar rolo lá, arrumar confusão lá no cargo comissionado dele também, ele pode perder, né? Pode ser ele sendo exonerado, ou destituído, ele perde o direito aí. O exonerado que eu falo aí é o exonerado por livre e espontânea pressão, não se ele pedir a exoneração, ok? Isso aí, se ele cometer alguma falta, algum problema lá no exercício de um ilícito administrativo no exercício do cargo dele, aí sim ele vai ser punido, vai ser exonerado, né? E no caso de um servidor de carreira normal, que está exercendo seu cargo normalmente, sua carreira normalmente, suspensão. Também a pessoa que se afastar das funções específicas do seu cargo, excetuados os casos previstos como de efetivo exercício nas normas estatutárias vigentes e em legislação específica. Também já falamos disso aqui, tá? Sofrer punição que seja suspensão, exoneração, ou se ele afastar das suas funções específicas do seu cargo, ok? Se, por exemplo, ele sair do cargo de inspetor e ser prefeito, vai lá para a prefeitura, vai ser prefeito, vai ser deputado, vai ser vereador, um cargo eletivo, por exemplo, tá bom? São de provimento em comissão os cargos de, aí sim, aí nós chegamos onde eu queria. Muita atenção nisso aqui. Isso aqui tem uma probabilidade razoável de cair na prova, tá? Porque nós temos que saber o que é cargo comissionado lá na escola, tá? E o que é função gratificada lá na escola. Já gerou debate na última prova, por exemplo, o pessoal ficou, mas não era só o cargo de diretor, tá? Não era só o diretor que era cargo comissionado? Não. Olha lá, são de provimento em comissão os cargos de diretor de escola, tá? E de secretário de escola. Muita calma nessa hora. Diretor e secretário são cargos comissionados. Tá? O cargo de diretor de escola, com carga horária de 40 horas semanais, será exercido em regime de dedicação exclusiva por servidor ocupante de função ou cargo das carreiras de professor de educação básica e especialista em educação básica. O que esse artigo 27 está falando aí? O cargo de diretor de dedicação exclusiva, 40 horas, só pode ser exercido por professor ou especialista lá da escola. Em situações excepcionais, o cargo de diretor da escola poderá ser ocupado por um analista educacional habilitado em inspeção escolar. O que é isso aqui? Primeiro, eu quero falar com vocês aqui dessa questão da dedicação exclusiva, do cargo comissionado da direção da escola. Aqui em Montes Claros, por exemplo, aconteceu uma coisa pitoresca, digamos assim. Pitoresca. Por quê? Existe uma distinção aí, gente. O artigo 37 da Constituição, ele fala que nesses casos de dedicação exclusiva são cargos públicos. A dedicação exclusiva se aplica a cargos públicos. Nós, inspetores escolares, somos de dedicação exclusiva, tá? Assim como a dedicação exclusiva dos diretores. Só que apareceu aí há uns 4, 5 anos atrás aqui na Superintendência de Montes Claros, uma situação de um diretor que ele tinha um outro cargo, mas era na rede privada, tá? Ele era professor, era diretor da escola, cumpria seu horário, sua carga horária, 40 horas, dedicação exclusiva, não tinha nenhum outro cargo público, mas tinha um cargo privado na escola como professor, tá?
Virou e mexeu, o que acontece? A Advocacia Geral do Estado, se não me engano, mandou um parecer falando assim, não, ele tem que ser exonerado do cargo de direção, tá? Porque o cargo de direção é de dedicação exclusiva. Onde é que eles tiraram isso, eu não sei. Porque o artigo 37 fala que não pode acumular dedicação exclusiva com outro cargo público, mas não era o caso dele. Só que o cargo de dedicação exclusiva do diretor é um cargo comissionado. E um cargo comissionado, ele é de livre nomeação e livre exoneração, tá? Aí já muda. Como é livre nomeação? Livre exoneração, o governador, que é quem nomeia e quem exonera, pode bater o martelo e falar, não, eu simplesmente não quero. Não quero. É livre nomeação e livre exoneração. Ah, o artigo 37 não veta isso, não, governador. Não veta, mas também não veta ele ter um cargo privado, mas eu não quero. E o cargo é de livre nomeação, livre exoneração. Se o governador olhar para sua cara, não gostar de sua cara, se é bonito, se é feio, não gostei de sua cara, ele pode te exonerar. Ele não precisa de prerrogativa, ele não precisa de nenhum motivo, tá, para te nomear ou para te exonerar. Ô, Leandro, mas o pessoal da escola não tem eleição? Primeiramente, não existe eleição para cargo de diretor, tá? Cargo comissionado. Não existe nenhuma lei, nenhuma votação, nenhuma eleição para cargo comissionado. É tudo a escolha. A comunidade escolar, ela indica, não é processo de eleição. Quem fala processo de eleição de diretor tá errado, tá? Não é processo de eleição, é processo de indicação, tá? Processo de escolha. Aí a comunidade escolar escolhe um diretor, uma pessoa que colocou seu nome à apreciação lá, e indica esse nome para o governador. Eu nunca vi acontecer, mas se o governador, ele tem a prerrogativa dele, isso é um ato discricionário do governador, ele nomeia se ele quiser, tá? E ele exonera se ele quiser, ok? Que isso aí fique bem tranquilo para nós aqui, tá bom? Cargo de diretor é cargo comissionado, assim como do secretário. O cargo de diretor, tanto é que na hora da nomeação lá vocês veem, quem nomeia, quem assina a nomeação do diretor é o governador do estado, tá? É o Romeu Zema. Ele é que nomeia e ele exonera a hora que ele quiser. Isso é o cargo de diretor. Cargo comissionado, 40 horas semanais, dedicação exclusiva. Só pode ser exercido por professor e... Acorde, Buda. Eu vou falando para vocês aqui. Só pode ser exercido por professor, tá? Ou por especialista. Eu queria falar com vocês também sobre essa situação aí deu uma situação extraordinária, excepcional lá na escola, de não ter o diretor não poder fazer e não achou outra pessoa e tal, enfim. Dispensou o diretor pediu exoneração, tá, não deu tempo de fazer a indicação, de nomear e tal. O que acontece? O inspetor vai para a escola como o quê? Como interventor. Isso aí eu já vi algumas vezes acontecendo aqui. Deixa eu colocar essa imagem aqui rapidinho, pessoal. Espera um momento. Eita, Brasil, até hoje nós não conseguimos resolver esse problema aqui. Espera aí, gente. Nossa, uma... Eita, oh, deixa eu me chamar o rapaz aí, espera um momento. Vamos lá que Buda já está vindo aqui, meu companheiro mais certo para as horas incertas. O cara rapidinho já resolve aqui, ó. Ei, Brasil. Valeu, fecha a porta para nós. Então, acontece, gente, em determinadas situações extraordinárias, acontecer a intervenção, tá, do inspetor lá na escola. Mas isso é muito raro. Nos meus 17 anos de carreira aqui, eu acho que eu me deparei com essa situação aí no máximo 4 vezes, beleza? Bora. O cargo de secretário de escola, com carga horária semanal de 30 horas, diretor, cargo comissionado também, secretário também, cargo comissionado, só que o do diretor é 40, do secretário 30. É exclusivo de servidor ocupante de função
ou cargo das carreiras de profissionais de educação básica, à exceção da carreira de especialista em educação básica, tá? Só o supervisor que não pode ser secretário, com exercício em uma unidade escolar. São gratificações de função. Aí, muito cuidado nessa hora, tá? É aí que diferencia. Eu falei com vocês, o cargo de diretor e de secretário são cargos comissionados. O cargo de vice-diretor, ele é uma função gratificada. E o que é que ele ganha dessa função gratificada? Qual a gratificação nesse caso? A gratificação é de 40% do vencimento do cargo de diretor, tá? E ele tem que fazer o quê? Qual a carga horária dele? 30 horas semanais, beleza? A de coordenador também tem valor proporcional, aquela dos coordenadores, onde a escola não pode contar, não faz quantitativo do quadro, não faz jus ao diretor, aí é coordenador. Coordenador também é função gratificada e tem direito aos 40% também. Beleza? Diretor, 40 horas, cargo comissionado. Vou chamar para mim aqui. Diretor, 40 horas, cargo comissionado, dedicação exclusiva. Secretário, cargo comissionado, não é dedicação exclusiva, 30 horas. Vice-diretor, função gratificada, não é dedicação exclusiva, 30 horas. Beleza? Nunca mais vocês erram isso aí. Nunca mais. Caiu na prova, vai fazer de olho fechado, bem tranquilo. Beleza? Vamos embora. O cargo efetivo de professor de educação básica poderá ser provido excepcionalmente com carga horária igual ou superior a 8 horas semanais, sem ultrapassar o limite de 24 horas semanais para o mesmo conteúdo curricular. Eita, nunca vi isso. Cargo de 8, cargo de 24. Entendam, pelo amor de Deus, inspetores. Um cargo de professor, ele não é 16 aulas, tá? Ele é de 24 horas, um cargo completo é 24 horas. Nós vamos ter aula disso aí, tá? De módulo 2. Falar só sobre módulo 2. É um martírio essa questão de módulo 2 nas escolas, porque uns querem entender de uma maneira, outros querem fingir que não entenderam, uns fala que é injusto cumprir, é rolo de cavoeira. Desde 2007, quando o Estado, lá naquele projeto de intervenção pedagógica, um plano de intervenção pedagógica, em 2007 começou a cobrar-se novamente essa questão de cumprimento de módulo 2. De lá para cá é só tiro, porrada e bomba. O inspetor não tem paz mais não, tá? E aí o pessoal confunde muito, porque eles falam do cargo sem o módulo 2, tá bom? Ué, Leandro, mas você está falando aí, ó lá, tem de 24 e tem de 8. Esse de 8, o 24 é o de 16 mais as 8 de módulo 2, é o cargo completo, 16 mais 8, tá? Vamos embora lá, quer aprofundar mais um pouquinho? Então eu te falo, antes de 2008, que foi sancionada a Lei Federal 11.738, como é que era feito isso? O professor ele ficava 1/4 fora da sala de aula. Vocês bem se lembram. O cargo das aulas, antes da 11.738, era de 18 aulas. Mais 6 de módulo 2, fechando as 24. Falou, não, agora, ao invés de 1/4 para módulo 2, agora são 2/3 para módulo 2. Então, diminuiu a carga horária dentro da sala de aula, 18 passou para 16, e o módulo 2 era 6, passou para 8. Tá bom? O cargo continuou sendo de 24, só mudou o tamanho do RB, que diminuiu, que achatou o RB de 18 para 16, e estendeu o módulo 2, tá? Que era de 6 e passou para 8. Isso no cargo completo. E essas 8 aí, Leandro, essas 8 são o quê? Vocês bem sabem que quando o professor vai lá tomar posse e exercício, ele pode escolher a escola para tomar posse e exercício com as 5 aulas. As 5 aulas do RB, mais 3 de módulo 2, que vai dar essas 8 aí. Tá? Puxa vida, eu nunca pensei nisso. Nós estamos aqui justamente para esclarecer esses detalhes que pode ser que ninguém tenha falado com você, tá? E isso interfere diretamente no funcionamento, no quadro da escola, em tudo, tá bom? Você, diretor, você, inspetor, você que está na escola, que está dentro do quadro da educação, tem que saber isso aqui, como eu falei com você, isso aqui é obrigação do servidor saber.
seja ele inspetor, ASB não, inspetor, professor, diretor, especialista, tem que saber disso aqui. O ATB tem que saber disso aqui, tá? Porque isso não é novidade, é obrigação do servidor que está atuando no sistema de ensino estadual de Minas Gerais saber disso aí, tá bom? Isso é uma prerrogativa inerente, é uma obrigação, é um dever do servidor estar a par dessas situações aí. E nós estamos aqui, eu sei que muita coisa não dá para trabalhar todo dia, estudar todo dia, mas nós estamos aqui para isso. Beleza? Vamos embora. Terminei. Eu terminei essa. Perdão, deixa eu me voltar aqui, gente. Isso. Eu terminei essa parte das carreiras, tá? Das 8 carreiras da educação, tá bom? Eu até estou vendo aí um movimento nos bastidores aí. Hoje já tem convocação aí da AMI, da Associação Mineira dos Inspetores Escolares, com relação a uma reunião que teve com a secretaria. E parece que ela não foi muito frutífera, digamos assim, com bons frutos, digamos assim. Então já estou vendo aí alguma coisa de greve, tá? Olha, por quê? 11 anos sem piso salarial, perdão, 11 anos sem concurso, 11 ou 12 anos sem concurso, mas foi 2011, 11 anos sem concurso, mais de 11 anos sem concurso, piso salarial que não está sendo cumprido, mas Fundeb que não está sendo pago para a inspeção, mais algumas coisas aí, tá? Enfim, estou vendo um burburinho aí, já está tendo uma movimentação, pode ser que deflagre uma greve da inspeção escolar aí, ainda agora, depois do carnaval aí, agora do final de fevereiro para depois do carnaval. Então, nós estamos aqui, eu só estou adiantando para vocês para corroborar com isso que o que é a carreira, né? Das 8 carreiras que existem dentro da educação estadual de Minas Gerais. Beleza? Bem tranquilo. Falamos da carreira. Depois, na outra aula, vamos falar da 21.710, que é o plano de carreira. Coloquei outra legislação aqui só para fazer um quebra, digamos assim, para a gente sair um pouco dessa parte da vida funcional e a gente vai falar de outra coisa, que já é lá de dentro da escola, o que o inspetor tem que analisar lá. Vamos lá. Eu, por exemplo, gente, vou chamar para mim aqui, eu gosto muito de chegar na escola, o inspetor, é atribuição do inspetor. O inspetor, ele é responsável, nós já, nas primeiras aulas lá, a gente já falou da resolução da 457, falamos da 3228, 3258, tá? Nós já falamos sobre essas resoluções que normatizam o serviço de inspeção em Minas Gerais. Tá bom? E lá nós vimos que o inspetor é responsável pelo pedagógico, pelo administrativo, pelo financeiro. Tá bom? Então, o que eu vou falar aqui, muitas coisas que eu vou falar aqui, por exemplo, vamos ter que estudar financeiro. Nós temos que estudar PDDE. Nós temos que falar dinheiro direto na escola, vamos ter que falar do FNDE. A gente vai ter que falar de recurso para merenda, de como pode ser gasto o recurso que chega na escola para merenda. Vamos ter que falar de como pode ser gasto o dinheiro para comprar material permanente, material de consumo, tá bom? Porque isso é da inspeção escolar. Nós não assinamos, eu até participei desse bafafá lá na secretaria, tá? Porque quando fez a última resolução, eles queriam, falei com vocês aqui na aula, que eles queriam que a gente, por exemplo, assinasse em comunhão com o diretor a prestação de conta. Olha, quase. Se a gente não está lá para pôr o pé no barranco, ia colocar o inspetor para assinar a prestação de conta, sendo que a gente não tem condições técnicas não, perdão, nós não temos condições de estar em todos os lugares da escola para conferir se comprou, para ver se o produto chegou, para ver se ele está em boa qualidade. Não tem condições, né, físicas, digamos assim, estrutura, não tem. Então, deu esse bafafá aí, mas nós, inspetores, estamos no meio disso aí e temos que saber. Isso vai cair na prova, tá bom? Vai cair na prova. Alguma coisa ou outra, eu coloco aqui sempre o que é o principal, mas isso vai cair na prova. Vamos embora, sem devaneios. Beleza?
Resolução CEPLAG número 37, tá bom? A de 2010, ela estabelece as normas e procedimentos para a reavaliação, o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de desfazimento de materiais permanentes, que eu falei com vocês aqui um pouco, e de consumo no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais. Tá bom? Já passamos lá, porque o que nos interessa aqui nesse momento é lá do artigo 40, quando fala, por exemplo, de quê? De furto de alguma coisa que some lá na escola. Isso aqui, inspetor, acontece cotidianamente. Muita calma nessa hora, muito cuidado, tá bom? Vamos lá. Do desaparecimento ou avaria do bem. Ao tomar ciência do desaparecimento de materiais ou de avarias em razão do uso inadequado, o servidor deverá comunicar a irregularidade à chefia imediata. Eita! Vamos embora aqui que eu vou contando uns exemplos para vocês. Cabe ao dirigente máximo do órgão, no caso o diretor ou entidade, determinar a apuração dos fatos mediante registro de ocorrência junto à Polícia Civil quando desconhecida a autoria. Aí, por quê, gente? A Polícia Civil investiga. Quem prende mesmo é a Polícia Militar. Se o cidadão for lá no flagrante lá, aí chama a Polícia Militar. Mas aí quando você foi um... Eita, espera lá que eu vou ter que voltar isso aqui para mim. Até isso aí a gente tem que saber um pouquinho. O que é roubo e o que é furto? O roubo, ele é tipificado no Código Penal no artigo 157, o 157. Vocês já viram falar, fulano está 157. Isso é roubo. Roubo é o quê? Quando usa de violência, da força, da brutalidade, da arma para subtrair algo de outrem, tá? Digamos assim. Tem hora que eu falo aqui, parece até que eu sou do direito, não tem nada a ver. Isso aqui a gente vai lendo e tal. A gente acaba pegando o hábito de falar o juridiquês, tá bom? E o furto é tipificado no artigo 155. O furto é quando você pega escondido. A gente tem nada, fulano entrar na casa dele, roubaram a casa dele. Não, furtaram na casa dele. O roubo é quando é um assalto, a mão armada ou na violência e tal. Um arrastão, tá? Isso aí é um roubo. O furto é quando ele pega escondido. Nesse caso de roubo, você sabe quem fez, digamos assim. Aí você chama a polícia militar e tal. Quando é furto, você não viu. Tá? Entrou lá à noite na sua escola e furtou alguns materiais lá, um notebook, um data show, merenda. Tá? Isso aí é o furto. Tá bom? Aí você encaminha para onde? Para a polícia civil. Aí, orientem lá, vou falar aqui novamente. Os diretores, acontece o furto, eles tomam ciência e não tomam a providência cabível. Imediatamente, você tendo ciência de que sumiu o objeto lá, alguma coisa da sua escola, você tem que imediatamente lavrar um boletim de ocorrência. Primeira coisa, é o que está lá no inciso primeiro lá, ó, registro da ocorrência junto à Polícia Civil, quando desconhecida a autoria. Laudo pericial, quando for o caso, instauração de sindicância mediante designação de comissão formada, no mínimo por 3 servidores efetivos ou encargos comissionados do órgão ou entidade. Tá? Sindicância. Veja bem, um processo administrativo, nós vamos estudar sobre isso aqui, já falamos na 869, mas vamos ter a parte só de processo, instauração de processo administrativo, termo de ajuste disciplinar, que nós vamos ler aqui também, tá bom? Nós vamos estudar, podem ficar tranquilos. Um processo administrativo, ele só é instaurado quando existe materialidade do ilícito administrativo, tá bom? Só quando tem a materialidade. Exemplo. Aconteceu um ilícito administrativo na escola, ou mesmo na superintendência, e já existe a materialidade. Ponto. Processo administrativo direto. Nós vimos isso lá na 869. Processo administrativo direto. Não, o que eu tenho aqui é suspeita. Aí instaura-se o quê? Uma sindicância. Uma sindicância. Tem escola minha aqui em Montes Claros que subiu o equipamento lá, poxa. Hoje, na época, eram uns 70, 80 mil reais. Se fosse hoje, era quase o dobro disso aí. Só que foi um furto. Só que o furto não teve arrombamento.
Não teve arrombamento, né? Aí o que acontece? Instaura-se uma sindicância, mas primeiro faz o boletim de ocorrência, junto à Polícia Civil, porque é a polícia que investiga. Até hoje não deu nem nada isso aí, mas eu estou falando o que é o procedimento de praxes, tá? Porque isso aconteceu, porque o material é todo patrimoniado, caríssimo, caríssimo. Não vou citar o nome do material, nem a instituição aqui, mas o material caríssimo, tá bom? E que foi subtraído da instituição, né? Foi furtado, mas não teve arrombamento. Aí, enfim. Cada um tire suas conclusões aí, tá? Vambora. Falei com vocês, repito aqui. Sindicância é quando não tem a materialidade. Tem a suspeita, mas não tem a materialidade. Aí instaura a sindicância. Se na sindicância ocorrer de descobrir, né, de obter a materialidade, vai para o processo administrativo. Se tiver diretamente, já tiver câmera que filmou, alguma coisa assim, um servidor que subtraiu lá, errou, cometeu algum vacilo lá, aí já tem a materialidade. Aí não precisa de sindicância, já vai direto para a instauração do processo administrativo. Ok, pessoas? Let's go! O registro da ocorrência junto à autoridade policial deverá se dar imediatamente, como eu falei com vocês, ao conhecimento do fato. Tá? O procedimento de sindicância deverá ser concluído no prazo de 30 dias, tá? Úteis, a contar da data da designação da comissão, admitida a prorrogação por igual período, mediante requerimento justificado da comissão e anuência da autoridade instauradora da sindicância. Essa autoridade instauradora aí, normalmente, é a Secretaria de Estado de Educação, ok? Isso aqui sai resolução, tem que ter publicação no Diário Oficial do Estado. É uma coisa bem burocrática, porque isso aí gerando processo administrativo, a pessoa que respondeu o processo administrativo, que estiver sendo inquirido no processo administrativo, ele tem direito a todos os autos, a ocorrência, e também, obviamente, o direito à ampla defesa e o contraditório lá dentro do processo, beleza? O procedimento de sindicância deverá ser devidamente documentado mediante a autuação dos fatos da comissão e dos demais documentos pertinentes, sendo todas as folhas numeradas sequencialmente e rubricadas pelos membros da comissão, devendo conter no mínimo. Olha aí a burocracia que é, o tanto que isso é importante. Ato da designação da comissão apuradora, registro da ocorrência perante a autoridade policial competente, ata de abertura dos trabalhos de apuração, contendo o relato do fato que se pretende apurar, a lista dos itens de material, identificando-os com os números de patrimônio, tá? Patrimônio, vamos estudar isso aí ainda. E suas características. E ainda, a metodologia de investigação a ser utilizada pela comissão para a apuração do fato. Documentos comprobatórios dos atos de investigação, relatório final de apuração dos fatos, conclusivo quanto à motivação e conveniência administrativa para a baixa do bem, para dar baixa naquilo que foi roubado ou furtado, bem como quanto à existência ou inexistência de indícios de qualquer tipo de envolvimento ou de responsabilidade do servidor ou de prestador de serviço lotado no órgão ou entidade. Olha a complexidade disso aí, tá? Ainda por fim, pode ser que a sindicância chegue à conclusão de que não teve envolvimento ou responsabilidade de ninguém, né, que seja servidor, tá bom? A comissão apuradora deverá instruir procedimento de sindicância valendo-se dos meios probatórios lícitos que eleger cabíveis, como, por exemplo, a tomada de esclarecimento junto a servidores. O que é isso aí? A acariação. É tomar depoimento, fazer entrevista com o pessoal que está lá na escola, beleza? Concluída a sindicância, a documentação será encaminhada pela comissão ao setor competente para a baixa no prazo de 2 dias, tá? Para a baixa do bem lá. Parágrafo único. Tendo concluído a sindicância pela existência de indícios de participação do servidor ou prestador de serviço lotado no órgão ou entidade, a comissão extrairá cópia integral dos autos, autenticando-a e encaminhando-a no prazo de 2 dias ao setor competente para instauração do devido processo administrativo de apuração de responsabilidade. Pode chegar lá com batom na cueca, que ainda vai ter que passar pelo processo administrativo. Vou falar isso para vocês agorinha, tá bom? Eita, peraí. Acho que eu passei 2 aqui sem querer. Isso, 43, 44. Comprovada inequivocadamente, mediante o devido processo administrativo, a responsabilidade por culpa ou dolo, vocês sabem o que é isso?
o que é culposo e o que é doloso. Nós temos que estudar, tá bom? Pelo desaparecimento ou avaria do material permanente, estando ainda o processo na esfera administrativa, fica assegurado ao responsável fazer a recomposição do erário, tá? Ele pode ir lá e pagar, repor, tá? Encerrando-se o processo, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis na esfera civil e penal, quando couber. Aí, se o cara roubou, por exemplo, ou furtou, e apareceu lá a prova que era ele pode devolver e encerrar o processo, mas isso ainda pode desencadear para ele um processo civil, né, na esfera civil e penal lá, e pode ser preso, tá bom? Ocorrida a destituição total ou desaparecimento do material, incêndio, enchente ou fenômeno da natureza, será instaurada a sindicância nos termos do parágrafo 41, tá? Para instrução comprobatória do fato, aplicando-se no que couber o disposto no artigo 42. Bem tranquilo também. No caso de avaria prevista no caput desse artigo, não caracterizar a destruição total do material, a comissão de reavaliação poderá proceder à avaliação do seu estado de conservação e valor atualizado para destinar-lhe a recuperação, alienação ou inutilização. Fechamos aqui. Por que eu li? O grosso disso aqui, né, a espuma que sobe, vai cair na prova, tá bom? Se cair isso aqui, vai cair na prova. O que o diretor deve fazer imediatamente? Aí você vai responder, imediatamente ele tem que lavrar um boletim de ocorrência, tá? Lavrar um boletim de ocorrência, comunica à superintendência, instaura a sindicância, se for cabível, tá bom? Deu a sindicância, apareceu o dono, ela vai instaurar um processo administrativo com direito à ampla defesa, contraditório. Isso aqui, gente, é só um pedaço desse decreto aí, tá? É só um pedaço. É decreto? É só um pedaço, porque lá fala de inutilização, alienação. O que é alienação? Nós vamos ter que estudar alienação, tá? Vamos ter que estudar o que é alienação do patrimônio público, de um material permanente. Vamos ter que estudar tudo isso aí. Esses termos, 90% dos inspetores não sabem o que é isso. Isso vai cair na prova, tá? Isso vai cair na prova. Então, lá na frente, aqui a gente só olhou só essa questão de roubo, de furto na escola. Mas, posteriormente, nós vamos ver de todo esse decreto, das outras partes do decreto que fala sobre alienação, que é o que? Leilão, tá? Ou doação, enfim. Toda essa seara desse decreto a gente vai olhar a posteriori. Tem um manual só de alienação, por exemplo, que é oriundo de dentro desse decreto, tá? E que ele é um manual de alienação para fazer desfazimento, tá? De material permanente, de doação, de inutilização, daquilo que é sucata, daquilo que é recuperável, daquilo que é inservível, daquilo que é antieconômico, tá bom? Daquilo que é novo, daquilo que é excelente, em todos os termos lá. Podem ficar tranquilos que nós vamos estudar isso aí tudo ainda, tá? Chegamos ao fim de mais uma aula. Graças a Deus. Estou tendo um feedback muito positivo. O pessoal está perguntando lá nos grupos, no privado do WhatsApp. Mandem. Gente, pode mandar, tá? Pode mandar aí no YouTube, que a gente faz aquele esquema aqui, que nós damos uma lida antes da aula começar. Mas podem mandar lá também no privado. Pode mandar um áudio. Eu respondo com áudio também. Tá bom? É isso. Deus abençoe a todos. Show de bola. Começamos a semana acelerado. Começou o ano letivo hoje, mais acelerado que nós estamos, não tem como não, tá? Então é isso, galera. Deus abençoe a todos. Bora estudar? Bora. Estudar é conosco mesmo. Grande abraço a todos. Deus abençoe.